impactando com a verdade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Quem achou, diga graças a Deus. Então vamos ler o texto que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Amém? Podem sentar, glorificando a Deus. Irmãos, Deus, Ele não é pego de surpresa. Desde o princípio da criação, quando Deus cria tudo e cria o homem, Ele sabia que o homem iria cair, que o homem iria perder a intimidade com Deus, desde o princípio. Isso é fato. Por Ele ser um Deus onisciente, Ele já sabia o que iria acontecer. Mas Deus, Ele sempre tem um plano para tudo o que acontece na nossa vida e na nossa história. E desde o princípio de tudo, Deus tem um plano para resgatar o homem. E nós vemos isso em uma palavra, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Existe uma palavra ali muito profunda, de maneira não tão clara, mas de uma maneira profética falada para nós. Porque quando Deus profere a palavra para a serpente, Ele diz: porém inimizade contra ti e contra a mulher, e a semente da mulher. Em outra tradução vai dizer: o descendente da mulher esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. E ali é uma profecia para o plano de Deus, que é o mistério da salvação, que é Cristo. E aquele projeto de Deus revelado ali em Gênesis 3,15, porque Ele poderia ter dito: os descendentes da mulher esmagará a tua cabeça, mas Ele diz: o descendente, a semente. E Ele está falando de uma única pessoa, de Jesus Cristo, aquele que esmagará a cabeça da serpente. E Ele na cruz esmagou a cabeça da serpente. Na cruz Ele venceu o poder da morte. Na cruz Ele venceu o pecado. Na cruz Ele nos deu libertação. Na cruz Ele nos fez herdeiros de um reino celestial que nós não merecemos, mas com seu sangue derramado Ele nos deu livre acesso à presença de Deus. Então Deus sabia que o homem ia cair. E Deus, quando fala com Abraão, Deus tem um plano de reunir um povo. E esse povo começa com a nação de Israel. Deus escolhe Abraão, escolhe a descendência de Abraão e separa um povo para ele. Um povo que Ele chama de congregação, um povo que Ele chama de meu povo, um povo que Ele diz: o povo que chama pelo meu nome. E Ele separa um povo, e esse povo é uma nação judaica
que agora é separada de todas as nações e de toda a etnia, para servir a Deus com alegria, para servir a Deus com um comportamento diferente. É uma nação que não adora todos os deuses que existem na terra, mas uma nação que é devota, dedicada ao único Deus, Criador do céu e da terra. E Deus ama essa nação, Deus separa essa nação, Deus protege essa nação, Deus levanta homens dessa nação, mulheres dessa nação, Deus levanta pessoas dessa nação, e essa nação cresce, essa nação é abençoada. Mas muitas vezes essa nação desvia de Deus, peca contra Deus, e mesmo assim Deus vai guardando aquele povo, porque tem um projeto para aquela nação. Aleluia. Aleluia. Mas o que é que tem a ver isso tudo que eu estou falando com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 que nós lemos? Eu só estou introduzindo um pouco para poder chegar onde Deus colocou no meu coração para falar. Deus sabia da queda, Deus separa um povo, e esse povo é uma nação. Só que o projeto de Deus não se restringe apenas a uma nação. Deus não quer só uma nação, Deus não quer só uma pessoa, nem só uma nação. Deus agora não quer só um grupo, Deus agora quer o mundo. Deus agora quer muita gente, Deus agora quer muitas pessoas. E Ele precisava criar, e Ele precisava gerar um grupo de pessoas diferente da nação de Israel. Ele precisava gerar um povo que entrasse dentro desse povo, não só judeu, mas que entrasse também grego, romano, brasileiro, alemão, americano, turco. Deus precisava de uma estratégia maior, não só trazer um povo para Ele, mas Ele queria uma população, Ele queria uma multidão, e Ele cria e Ele gera algo chamado igreja. Deus, na sua onisciência, Ele diz: eu quero uma igreja. E nós não sabíamos disso até nós nos depararmos com Jesus no capítulo 16 de Mateus, quando Ele diz: edificarei a minha igreja. Até então, igreja era um mistério que estava oculto na mente de Deus, mas Ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós estamos aqui hoje porque somos igreja. Nós estamos aqui hoje porque somos parte desse agrupamento. A palavra igreja significa eclésia no grego, e essa palavra quer dizer um povo que sai de seus lares para um lugar público, para proclamar um objetivo, um propósito em comum. E aqui está a igreja que proclama um só Salvador, a igreja que anuncia um só Redentor, a igreja que crê em um só Remidor, a igreja de Jesus Cristo, lavada e remida pelo sangue do Senhor. Aleluia! Mas é esta mesma igreja que o apóstolo Paulo vai encontrar dificuldades nela. Essa mesma igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus, que Paulo vai encontrar dentro dela alguns obstáculos. A igreja de Corinto era uma igreja bem difícil de lidar, apesar de ela ter muitos destaques positivos. A igreja de Corinto era uma igreja avivada. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais. Você vai ver a partir do capítulo 12 muitas declarações de Paulo a respeito de dons espirituais. E no capítulo 14, Paulo colocando ordem no culto a respeito dos dons espirituais. É uma igreja onde as pessoas estavam sempre presentes, mas tinha um probleminha bem sério dentro daquela igreja de Corinto, que era algo chamado contenda e dissensão.
Dentro daquela igreja existia facções, existia grupinhos que quando Paulo soube, porque chegou ao conhecimento dele através da família de Glória, que provavelmente era alguém que era cooperador daquela obra, que ajudava aquela igreja. Parece que os líderes daquela igreja fecharam os olhos para aquele problema e não chegaram até Paulo para comunicar, e Paulo ficou sabendo através de alguém da igreja, que estava tendo dentro da igreja dissensões e contendas. Mas Paulo começa a carta aos Coríntios, falando o seguinte, no capítulo de número 1, no versículo de número 3, Paulo vai dizer assim: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no versículo anterior, Paulo vai trazer uma ênfase para aquela igreja. Ele vai dizer assim: a igreja de Deus. Paulo está dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Paulo está dizendo para eles: vocês são a igreja de Deus, vocês são aqueles que são conhecidos como santos de Deus, vocês são chamados santos de Deus. Aí Paulo vai dizer: com todos em todo lugar que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está trazendo a igreja a originalidade dela. Paulo está trazendo a igreja o quê? O despertar de quem ela é. Vocês são a igreja de Deus, vocês são chamados de santos. Paulo está dizendo: essa é a identidade da igreja, essa é a identidade de vocês. Só que quando chega a partir do capítulo 10, Paulo vai abrir o verbo, porque ele já tem dito para a igreja qual é a identidade dela, e ele está pegando a identidade da igreja, está comparando com o comportamento da igreja atual, e ele está vendo que não bate. A identidade de igreja de Deus, de chamados santos, não bate com a igreja que está lá em Corinto. Paulo percebe que não dá certo, Paulo percebe que está incoerente, e ele diz: eu rogo, irmãos, que haja entre vós o mesmo parecer. Paulo está dizendo: eu rogo que haja entre vós o mesmo comportamento, o mesmo propósito, o mesmo pensamento. Paulo está dizendo: vocês são o corpo do Salvador, vocês são o corpo de Jesus, vocês fazem parte dos santos do Senhor. Então não pode haver dentro de vocês alguém pensando de um jeito e alguém pensando de outro jeito. Não. E ele começa dizendo: eu rogo-vos. Paulo é humilde na sua linguagem. Ele diz: eu ordeno. Não, ele diz: eu rogo-vos. Eu rogo-vos, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que o que? Que não haja, olha Paulo dizendo, não haja, não exista no meio de vocês dissensões, contendas, falatórios, disputas, invejas, não, que não haja, mas que vocês sejam um na mente, no ser, no viver, no comportamento, na palavra. Que vocês possam lembrar-se da igreja do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a igreja que partilhava o pão, a igreja que partilhava os bens, a igreja que não faltava nada para ninguém, porque todos tinham tudo em comum. A igreja crescia em número, a igreja crescia em graça, a igreja crescia em conhecimento, a igreja era poderosa. Aleluia! E Paulo está dizendo: essa não é a igreja de Jesus. Aí ele vai dizer: eu tenho ouvido falar, eu fui comunicado que aqui alguém diz assim: eu sou de Paulo,
Outro diz: eu sou de Apolo. Outro diz: eu sou de Cefas. Cefas é uma tradução aramaica, é o Pedro. Outro diz: eu sou de Pedro. Aí Paulo, na sua linguagem simples e humilde, ele diz assim: foi Paulo quem morreu na cruz por vocês. Foi em nome de Paulo que vocês foram batizados. Glória a Deus. Agora vamos trazer isso para hoje. Naquela época tinha um grupo que dizia: eu sou de Paulo. O que Paulo fala é o mais importante. O que Paulo prega é mais interessante. Então eu defendo a teologia de Paulo. Tinha um outro grupo que dizia: eu sou de Apolo, porque Apolo é mais eloquente, as palavras de Apolo é mais profunda, e eu estou seguindo Apolo. Outros não, eu prefiro Pedro, porque Pedro é aquele que andou com Jesus. Pedro é o iniciador da pregação, e quando ele pregou, muitas almas se renderam. Eu acho que Pedro é a pessoa mais indicada. E tinha um grupo lá que dizia: eu sou de Cristo. Mas sabe que esse grupo dizia: eu sou de Cristo? Não era que eles eram de Cristo, porque estavam servindo a Cristo, não. Ele dizia: eu sou de Cristo, ninguém manda em mim. Eu não obedeço pastor, eu não obedeço dirigente, eu não obedeço ninguém. Eu sou de Cristo, eu só obedeço Jesus. Porque tem gente que é assim. Tem gente que é assim: eu sou de Jesus, ninguém manda em mim, é Jesus. Ainda bem que é ele. Porque quando ele pega valendo. Na mão dele você é barro. Eu sou barro. Você já viu um oleiro quebrando um barro? Você quer ser quebrado? Queira não. Glória a Deus. Mas tem gente assim, né? Ninguém manda em mim, ninguém. E realmente ninguém manda em você. Você só tem que obedecer aquilo que Deus manda você obedecer. Aleluia. Glória a Deus. E aquela divisão está instaurada. E Paulo chega e parece que existe dentro da igreja vários grupos divididos. E a igreja não cresce. Ninguém está preocupado em evangelizar, ninguém está preocupado em orar, ninguém está preocupado em adorar a Deus. Os cultos parece que acabou-se. Porque não adianta ter muito dom e não ter fruto, irmão. Não adianta ser cheio de Deus e não ter maturidade para administrar a obra de Deus. Não adianta. Tem gente que é muito santo em alguns pontos, mas peca na falta de sabedoria. A igreja de Corinto tinha muito dom, mas não tinha maturidade. Era uma igreja que era doente. Repita comigo: a igreja de Cristo, é saudável. Mais forte: a igreja de Cristo é saudável. Irmãos, sintomas de uma igreja doente: contenda, dissensão, inveja, disse-me-disse. É uma igreja doente. A igreja de Coríntios tinha o poder de Deus, mas não tinha o fruto. Não adianta servir a Deus apenas pela metade. Para servir a Deus tem que ser por inteiro. Deus, quando chamou a igreja para servir a Ele por inteiro, irmão. E a igreja de Corinto está lá dividida. E hoje não é muito diferente, ó. Hoje existe gente levantando bandeira de ministério. Porque eu sou do ministério A e eu não vou naquela igreja que é ministério B. Eu sou do ministério B, eu não vou no ministério C. Porque eu sou pastor da igreja tal, eu não falo com o pastor da igreja tal. Não, porque o meu ministério é melhor, porque aqui é melhor. Irmão, não é essa a bandeira que eu e você tem que defender. A bandeira do crente é: Cristo é o Salvador, Cristo é o Redentor, Cristo é quem liberta, Cristo é quem salva, é Ele que resgata. Eu estava no poço caído, abandonado, mas Ele me restaurou, Ele me tirou de onde eu estava para servir a Ele. Eu não sou defensor de placa de igreja, eu defendo o Evangelho, eu prego o Evangelho, eu falo de um Salvador.
emocionou demais. Aleluia. Aleluia. Que eu chorei aqui com esse louvor. Porque a parte do hino aí diz assim: vai lá e diz: aquele que fundiu os cravos, diz a ele que eu perdoo. Aquele que preparou a coroa de espinho, diz a ele que eu perdoo. Oh, glória! Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Vai lá, aquele que preparou, que esculpiu aquela cruz, aquele que me pendurou, diz a ele que eu perdoo. Aí eu fiquei pensando, se fosse eu perdoaria. Será que eu perdoaria? Aí Jesus falou no meu coração ali: mas eu perdoo, porque eu vou, aleluia, eu vim para isso, para salvar o mais miserável, o pior de todos os pecadores, para incluir ele na igreja. Aleluia. Olha você aí, olha eu aqui. E ele te perdoou, e ele me perdoou, e ele nos perdoou. Então os crentes de Corinto não estavam entendendo o Evangelho. O Evangelho não tem a ver comigo, irmão. O Evangelho não tem a ver com o presbítero Isnaildo, não. O Evangelho não tem a ver só com a comissão, não. O Evangelho tem a ver com vidas, com almas, com Cristo. Jesus não morreu para me salvar apenas, ele morreu para salvar qualquer um que reconhecer ele como Senhor e Salvador. É muito mais profundo do que Paulo. Paulo está dizendo: o Evangelho é muito mais que Paulo, o Evangelho é muito mais que Apolo, o Evangelho é muito mais que Pedro, o Evangelho tem a ver com Cristo. Aleluia. E sabe o que ele vai dizer no capítulo 3, versículo 6? Pessoal, lança aí para mim, ó, capítulo 3 e versículo de número 6. Vai dizer assim, ó: eu plantei. Isso é lindo, irmão. Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia. Agora diga assim como igreja do Senhor: eu vou plantar. Aí diga para o seu irmão: você vai regar e Deus vai dar o crescimento. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eita, coisa linda, irmão! Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Aleluia. Mas não fique muito com o peito estradalado, não. Porque tem o versículo 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo está dizendo: vocês estão dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, o outro está dizendo, ninguém manda em mim, eu sou de Cristo. Você não entendeu o Evangelho. O Evangelho não tem a ver com Apolo, não tem a ver com Paulo. Eu plantei, Apolo chegou, fortaleceu vocês, regou, mas nada foi mudado, porque nem eu não dou o crescimento, nem Apolo dá o crescimento, apenas Deus dá o crescimento. Quantas vezes alguém plantou algo no teu coração e você continuou na vida errada, e outro veio e regou aquilo que alguém plantou, disse: ó, vai para a presença dele, se entrega para Jesus, se rende aos pés do Salvador, e você nada com Jesus quis.
Mas quando Deus começou a dar o crescimento lá dentro, saiu rasgando você de dentro para fora. Aí você disse: eu não resisto, eu não aguento. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês que muita gente não vai gostar. Mas evangelho não tem a ver com ganhar. Evangelho tem a ver com perder. Quem pensa que vai entregar a vida para Jesus e vai só ganhar, desculpa eu te frustrar, você está enganado. Evangelho tem a ver com perder. Porque Jesus disse assim: quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Então, o segredo do Evangelho é primeiro perder. Primeiro perder. Todos nós que estamos aqui, primeiro perdemos. Perdemos para quem? Para Cristo. Vou dar um exemplo para você. Jesus disse assim: deixa eu entrar na tua vida. Eu disse assim: entra não. Deixa eu te salvar. Não quero. Vem me servir. Não quero. Deixa eu entrar no teu coração. Não quero. Vem para a minha presença. Não quero. É uma guerra. Foi assim ou não foi? Foi. Eu sei. Tem muita gente aqui. Eu mesmo uma vez bati na porta do portão de casa assim: eu nunca vou colocar uma Bíblia debaixo do braço. Eu nunca vou vestir um terno. Aí Jesus olhou lá do céu e fez assim: é desse que eu gosto. Dificilzinho, né? E vou mostrar a tu quem eu sou. Esse é eu, vocês nunca vão ver. Pensava eu, né? Aí Deus foi lutando comigo e eu lutando com Deus. Quem perdeu? Eu. Porque uma hora eu me rendi e disse assim: eu me rendo. E antigamente, quando o povo ia para a guerra, o exército que perdia a batalha estava o quê? Dava todos os despojos para o vencedor. Então, o rei daquele exército derrotado dava o trono, dava o reino, dava as terras. Então foi assim que aconteceu comigo e com você. Nós lutamos contra o Senhor, resistimos ao Senhor, mas depois perdemos, nos rendemos, nos prostramos dizendo: Senhor, perdi. Domina a minha vida, domina a minha casa, domina tudo que eu tenho. E a partir desse dia, Ele se tornou Senhor da tua casa, Senhor da tua vida, Senhor da tua família, Senhor de tudo que é teu, Senhor das tuas finanças, Senhor da tua igreja, da tua família, dos teus filhos, irmãos. E você hoje é a igreja. Glória a Deus. Paulo entende isso. E os coríntios não entendem. A igreja de Corinto é uma igreja sem maturidade. Diga assim comigo: eu preciso amadurecer na fé. Eu preciso amadurecer na fé. Irmão, crente imaturo na fé é muito difícil de trabalhar com ele. E a gente vai ver isso na igreja de Corinto. Capítulo 3. Nós vamos encontrar uma igreja imatura. Pessoal, o que é que Paulo vai dizer? A partir do versículo 1. É uma igreja contendeira, difícil, invejosa, problemática. Inclusive no capítulo 11, que é o capítulo da ceia, a contenda continua na ceia, no culto da ceia. Pelo amor de Deus, irmão, culto de ceia, a contenda acontecendo. E a briga acontecendo, porque eles ministravam a ceia errado, porque eles não dividiam o pão, uns comiam demais e outros saíam com fome. Paulo disse: isso não é ceia do Senhor. Isso não é. Porque a palavra comunhão, koinonia, é o que eu tenho, você tem. O que eu sinto, você sente. A minha experiência é a tua experiência. A minha vivência é a tua vivência. O meu sofrimento é o teu sofrimento. A tua dor é a minha dor. A minha alegria é a tua alegria. Isso é comunhão. Se não for assim, não é igreja. E Paulo vai dizer, coloca aí na tela para mim, por favor, me ajuda. Capítulo 3, o verso 1. O que é que Paulo vai dizer? Ó, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Está dizendo assim:
Eu tenho tanta coisa de Deus profunda para falar. Eu queria falar para você de coisa muito profunda de Deus, de mistérios gloriosos que Deus tem preparado para a igreja. Mas eu não consigo falar, porque vocês são carnais, vocês são meninos, vocês são bebê. Imagina, eu tenho meu filho ali, 3 meses. Se eu chegar para ele e dizer assim: filho, senta aqui, eu vou abrir a Bíblia aqui e vou falar para você sobre arrebatamento. Eu vou gastar minha saliva, vou falar, vou dizer, e ele não vai entender nada, porque ele é um bebê. É isso que Paulo está dizendo: vocês são bebê. O que eu falo, vocês não entendem nada, porque vocês só entendem o que está na carne. Vocês só estão na carne. Vocês se preocupam em brigar entre si, em dissensão, e não estão preocupados em viver o que Deus tem preparado para vocês. O que Deus tem preparado para vocês é grande, mas tem que ser maduro, espiritual, para entender. Dentro da igreja tem um monte de crente imaturo. Tudo reclama, tudo está ruim, não sei o que, não está tal, porque eu fiquei chateado. Irmão, deixa isso. Adquire postura espiritual, vida espiritual, força espiritual. Deixa de reclamar, deixa de ficar triste porque alguém falou alguma coisa. Você é maduro, meu irmão. Você serve a quem? A Paulo, a Pedro, a Apolo ou a Cristo? Quem te chamou foi quem? Cristo. Quem te escolheu foi quem? Cristo. Você é servo de quem? Cristo. Você é discípulo de quem? De Cristo. Você faz parte do corpo de quem? Do corpo do pastor? Não. Do corpo do ministério? Não. Do corpo da irmã, do irmão? Não. Você faz parte do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo não é mole, não é fraco, não. A Bíblia diz que batiam nele, ele estava ferido, mas ele não citou uma palavra. Foi mudo até o matador, porque ele é forte e o corpo dele é forte. Então a igreja de Cristo tem que ser madura. E eu quero fechar Coríntios 3:9. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Que é que você é? Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluia. Eu quero frisar aqui essa palavra, lavoura. Você sabe o que é uma lavoura? Lavoura é uma terra que alguém prepara ela para dar fruto. Preste atenção. Você é uma terra que Deus está mexendo para lá e para cá até você dar fruto. E Ele vai mexer como Ele quiser, para cá, para lá, moer, mexer, bater, jogar, regar, mexer, porque você é barro na mão do oleiro. E enquanto você não der fruto, a terra não está boa. Então se prepara, porque o dono da terra, o agricultor, ele vai lavrar essa terra bem lavrada. Ela vai ficar pronta para dar fruto. Mas não é porque Deus está permitindo isso, porque Ele está te preparando para dar fruto, meu irmão. Porque lavoura tem que dar fruto, meu irmão. Que terra é essa que não dá fruto? Você lembra daquela passagem que tem uma figueira plantada dentro da videira? Está lá, um monte de videira e a figueira no meio. Aí o dono chega assim: rapaz, não dá fruto não, não produz nada não, vou arrancar. Aí o dono, o trabalhador, fala para o dono: não, peraí meu senhor, calma, vamos deixar ela mais um ano. Eu vou cuidar dela, eu vou adubar essa terra, eu vou preparar, eu vou colocar um estudo bom aí, eu vou colocar um adubo bom, e ela vai dar fruto. Daqui a um ano a gente vê como é que ela está. E assim é a igreja, irmão. Igreja que não dá fruto, ela só gera contenda. Igreja que não dá fruto, ela só gera divisão. Mas aqui não, aqui tem uma igreja diferente. Diga comigo: aqui tem uma igreja diferente. Uma igreja que dá fruto para a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer aos